O torcedor vascaíno amanheceu com um sorriso daqueles. Finalmente uma segunda-feira que começa leve, com o coração em paz e cheio de esperança. E não é para menos, o Vasco venceu em São Januário, virou um jogo maluco, saiu com os 3 pontos e começa a dar sinais claros de que está mais perto do céu do que do inferno na tabela do Campeonato Brasileiro. O clima é de confiança, é de alívio, mas também de orgulho. Paulo Henrique na seleção brasileira, o brilho da base com GB e Ryan decidindo, e um Caldeirão que voltou a ser um aliado inquestionável. O sentimento é claro, o Vasco está vivo, está pulsando, e começa a dar ao seu torcedor um motivo legítimo para sonhar. Domingo de sol no Rio de Janeiro, Caldeirão fervendo com mais de 19 mil almas empurrando o time, e logo aos 6 minutos o português Nuno Moreira abriu o placar com um belo gol de cabeça. O clima parecia perfeito. Parecia que teríamos uma tarde tranquila, daquelas que o torcedor só se levanta para vibrar. Mas como a gente bem sabe, com o Vasco nada é tão simples assim. Aos 26 minutos, Candala Piedra deixou tudo igual para o Vitória, e logo depois, aos 34, Lucas Alter virou o jogo. Um banho de água fria e um primeiro tempo que deixou claro que o sistema defensivo do Vasco ainda tem muito que evoluir. Fernando Diniz percebeu, mexeu, ajustou o time e o segundo tempo seria outro. Na volta do intervalo, as mudanças começaram a surtir efeito. Pablo Vegetti, que não fazia boa partida, deu lugar a André, enquanto Lucas Piton entrou na vaga de Puma Rodrigues. A equipe voltou com mais intensidade, mais compacta, e logo aos 7 minutos da etapa final, Ryan, a joia da base, deixou tudo igual. A esperança reacendia, mas o roteiro do jogo parecia escrito para testar o coração vascaíno. Aos 23, o Vitória voltou a ficar na frente após um pênalti bem convertido. Era o terceiro gol dos visitantes, e de novo o Vasco teria que correr atrás. E foi ali que o Caldeirão explodiu. Lucas Alter, autor do segundo gol do Vitória, acabou expulso aos 25 minutos. 2 minutos depois, Raul Cáceres aproveitou o espaço e deixou tudo igual mais uma vez. 3-3. Um jogo maluco, imprevisível, com cara de futebol raiz. A torcida gritava, empurrava, acreditava. E nos acréscimos, quando o empate já parecia definido, brilhou de novo a estrela da base. Aos 52 minutos do segundo tempo, GB, o garoto criado em São Januário, colocou a bola no fundo da rede e decretou a virada histórica. Vasco 4, Vitória 3. Uma vitória daquelas para ser lembrada. Não só pelo placar ou pela emoção, mas pelo que ela representa. O Vasco chegou aos 33 pontos e agora ocupa a 11ª colocação no Brasileirão. Está 8 pontos distante da zona de rebaixamento e a 10 do sexto colocado, o que coloca o time de forma clara na zona do meio da tabela, mas com margem para sonhar com mais. Faltam 11 rodadas, 33 pontos em disputa, e a conta que se faz em São Januário é simples, mais 12 pontos praticamente garantem a permanência na Série A sem sustos. Ou seja, 4 vitórias bastam. Pela bola que o Vasco tem jogado, é perfeitamente possível. E o próximo desafio será contra o Fortaleza, no dia 15. Até lá, o elenco terá 10 dias para se preparar, o que é raro no calendário brasileiro. A reapresentação está marcada para quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, depois de 2 dias de folga merecida. E a comissão técnica já começa a pensar nos possíveis desfalques, especialmente nas laterais, porque tem novidade importante na parada. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira. Isso mesmo. O jogador, que vinha sendo bastante criticado, contestado e muitas vezes subestimado, deu a volta por cima e hoje veste a camisa da amarelinha com todos os méritos. A convocação aconteceu após a lesão de Wesley, lateral ex-Flamengo, que se machucou atuando pelo futebol italiano. PH foi chamado para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro. Uma convocação mais do que justa. Os números falam por si. Paulo Henrique é o lateral com a maior nota no SofaScore entre todos do Campeonato Brasileiro. É o líder em assistências, o que mais participa de gols entre laterais direitos e esquerdos, o que mais dribla certo por partida e também o que mais desarma. Além disso,
está entre os primeiros colocados em grandes chances criadas, passes decisivos e finalizações. É uma temporada de afirmação, de resposta, e o torcedor do Vasco tem todo o direito de se orgulhar. E não para por aí. Puma Rodrigues também foi convocado para defender a seleção do Uruguai em amistosos contra a República Dominicana e Uzbequistão. Ou seja, os dois laterais do Vasco estarão com suas seleções na mesma data FIFA. Um reconhecimento gigante para o clube, mas que também gera um problema. Os dois podem desfalcar o time justamente no duelo contra o Fortaleza. Paulo Henrique joga com o Brasil na manhã do dia 14, no Japão. O jogo do Vasco é na noite do dia 15, em Fortaleza. 12 horas de diferença no fuso, mais a longa viagem, escala, desgaste, tudo isso torna improvável a presença dele em campo. A logística para esse retorno é complicada, e o Vasco já estuda alternativas. Talvez a direção frete um voo, talvez confie na base mais uma vez. Mas o fato é que, com ou sem Paulo Henrique e Puma, o time terá que estar preparado para encarar o Fortaleza e continuar a arrancada no Brasileirão. E por falar em base, não tem como não exaltar o que fizeram Ryan e GB neste domingo. Os dois decidiram o jogo. Foram protagonistas. Representaram a essência do Vasco. GB fez o quarto gol nos acréscimos, explodiu a torcida e mostrou que tem estrela. Já Ryan foi um absurdo. 2 gols, 5 finalizações, 5 duelos ganhos, 2 desarmes, movimentação, intensidade e personalidade. Pela primeira vez marcando 2 gols em uma mesma partida. É diferente. É jogador raro, daqueles que não se encontra fácil no futebol brasileiro. Ryan é completo. Cabeceia, finaliza, tem velocidade, visão de jogo, força física, qualidade no passe e um senso tático impressionante para um garoto da idade dele. Hoje, é mais do que uma promessa, é realidade. Internamente, a diretoria do Vasco já se mexe para segurar esse talento por mais tempo. A multa rescisória atual gira em torno de 40 milhões de euros, algo próximo de 250 milhões de reais. Mas a ideia é aumentar. Fala-se em 350 milhões. Tudo para blindar o jogador, garantir que ele permaneça pelo menos mais uma temporada e render ao clube, no futuro, uma venda histórica. E não só ele. GB, Caio Barros, outros nomes da base também começam a ganhar espaço e despertar interesse. Caio, por exemplo, segue invicto com a camisa do Vasco. Não perdeu nenhuma partida em que esteve em campo em 2025. A verdade é que esse novo Vasco, com garotos da base brilhando, com o time reencontrando o caminho das vitórias em São Januário, com jogadores sendo reconhecidos a nível internacional, é um Vasco que faz o torcedor sonhar de novo. Um Vasco que, mesmo ainda enfrentando dificuldades, já mostra uma identidade, uma ideia de jogo, um elenco comprometido. O torcedor percebe isso. E mais do que isso, sente orgulho. Porque ver Paulo Henrique na seleção, ver Ryan decidindo um jogo grande, ver GB chamando a responsabilidade, não tem preço. É mais do que futebol. É identidade, é vascaindade. E enquanto a torcida ainda digeria toda a emoção da vitória contra o Vitória, os bastidores de São Januário seguiam agitados. Não só pelo impacto da convocação de Paulo Henrique e Puma Rodrigues, mas também pelo novo status que os meninos da base ganharam dentro do elenco. É impossível não perceber que GB, Ryan e Caio Barros deixaram de ser apostas para se tornarem peças fundamentais. A cada jogo, a cada oportunidade, eles têm mostrado personalidade, talento e uma maturidade que impressiona. É como se a base do Vasco tivesse se levantado para lembrar ao país inteiro o peso que tem o DNA cruzmaltino. O caso do GB é simbólico. Ele entra, chama a responsabilidade e decide. Contra o Vitória, entrou no segundo tempo e aos 52 minutos fez o gol da virada com a frieza de um veterano. Foi buscar a bola, encarou o momento e colocou no fundo da rede com classe. Logo após o jogo, revelou que já havia conversado com Fernando Diniz no banco de reservas, que o chamou de joia, perguntou se ele estava confiante e deixou claro que se a chance aparecesse, era para ele bater. E ele bateu. E resolveu. É essa confiança mútua entre comissão técnica e base que muda a atmosfera de um clube.
Ryan, por outro lado, nem tem mais cara de promessa. O garoto é uma realidade gritante. Contra o Vitória, fez 2 gols, foi o melhor em campo e mostrou um repertório que poucos jogadores no futebol brasileiro apresentam. E olha que estamos falando de um jovem de apenas 19 anos. A comissão técnica sabe o que tem nas mãos. Por isso, a movimentação nos bastidores para segurar o jogador não é à toa. A multa já é alta, mas a ideia é subir ainda mais. Porque se hoje Ryan vale 40 milhões de euros, amanhã ele pode valer 60. Ou mais. O futebol europeu está atento. E o Vasco quer se brindar para, no mínimo, colher os frutos no tempo certo. O próprio Fernando Diniz não poupou elogios ao garoto. Disse que Ryan é um jogador diferente, que sabe fazer tudo com bola nos pés. Que tem força, técnica, leitura de jogo e que ainda tem muito para evoluir. E quando um técnico como Diniz, que já trabalhou com alguns dos grandes nomes do futebol brasileiro recente, se derrete por um jovem desse jeito, é porque tem coisa séria aí. O Vasco sabe disso. E o torcedor também. Mas não é só de base que vive esse novo momento vascaíno. As últimas atuações mostram um time mais equilibrado, mais competitivo e, acima de tudo, mais valente. O Caldeirão voltou a ser um território hostil para os adversários. São 3 vitórias seguidas em São Januário. E isso tem peso. Tem reflexo direto na confiança do elenco, no comportamento em campo e na forma como os adversários encaram o Vasco. Antigamente, muita gente vinha ao Rio achando que dava para levar ponto com facilidade. Isso está mudando. E essa mudança passa muito pelo ajuste emocional promovido por Diniz e pela energia que a torcida tem colocado no estádio. Claro que ainda há questões a resolver. O sistema defensivo, por exemplo, continua sendo um ponto de atenção. Contra o Vitória, foram 3 gols sofridos e muitos espaços deixados, principalmente nas costas dos laterais. O primeiro tempo foi preocupante nesse sentido. Depois do gol do Nuno Moreira, o time recuou demais, ficou exposto, e o adversário aproveitou. Isso irritou Diniz, que deixou claro na coletiva que o time não pode abdicar do ataque, mesmo estando à frente no placar. Para ele, o recuo sem necessidade foi um erro de leitura e custou caro. E ele tem razão. O time precisa manter a intensidade e o foco do início ao fim, ainda mais jogando em casa. As substituições no intervalo foram cruciais para mudar o rumo da partida. A entrada de André no lugar de Vegetti deu mais mobilidade ao ataque. André é mais leve, mais rápido e se movimenta melhor entre as linhas. Com ele, o time conseguiu abrir espaço e criar situações de gol com mais facilidade. Lucas Piton também entrou bem, dando mais segurança no lado esquerdo e ajudando a travar as investidas do Vitória. A leitura de jogo da comissão técnica tem sido um dos pontos fortes nessa reta final de temporada. Agora, com 10 dias de preparação até o confronto contra o Fortaleza, o Vasco tem a chance de ajustar o que ainda precisa e, ao mesmo tempo, recuperar fisicamente seus principais jogadores. E esse tempo será precioso, especialmente diante da possibilidade de não contar com Paulo Henrique e Puma, os 2 laterais convocados. A comissão já trabalha com os nomes da base como alternativas, e isso pode abrir mais uma oportunidade para que outro jovem apareça. Quem sabe não surge aí mais um nome para entrar no radar do futebol nacional. O jogo contra o Fortaleza é importante por vários motivos. Primeiro, porque pode consolidar o Vasco na parte de cima da tabela. Uma vitória colocaria o time com 36 pontos e deixaria a equipe ainda mais distante da zona do rebaixamento. Segundo, porque o Fortaleza é um adversário direto nessa briga por uma vaga na parte de cima da tabela. E terceiro, porque o desempenho fora de casa ainda é um desafio. O Vasco precisa mostrar que pode ser competitivo longe de São Januário. Vencer fora é essencial para quem quer algo mais no campeonato. A tabela do Brasileirão ainda aguarda confrontos complicados. Mas também oferece chances reais de pontuação. O Vasco terá jogos diretos contra adversários da parte de baixo, onde precisa fazer valer a sua força. Os confrontos com times como Bahia, Corinthians e Cruzeiro serão verdadeiras decisões. E é aí que entra a importância de manter a regularidade, de não oscilar.
algo que o time vem conseguindo nas últimas rodadas, especialmente em casa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro amanheceu em estado de choque ontem, após a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tomar uma decisão que promete incendiar as redes sociais e os bastidores dos clubes. A entidade anunciou a anulação da vitória do Vasco sobre o Vitória, em partida marcada por erros de arbitragem que, segundo fontes internas, teriam influenciado diretamente no resultado. A partida, que terminou com triunfo vascaíno, agora corre o risco de ser reavaliada oficialmente, reacendendo debates sobre a transparência e a credibilidade da arbitragem no país. O burburinho começou ainda antes do anúncio oficial, quando torcedores e comentaristas perceberam lances controversos que pareciam ter sido determinantes. Um gol anulado, uma penalidade não marcada e até uma expulsão questionável foram pontos de destaque que levantaram suspeitas e deram combustível às redes sociais. Fontes próximas à CBF afirmam que a decisão não foi tomada de forma leviana. O departamento de arbitragem teria reconhecido falhas claras que poderiam comprometer a lisura da competição. No entanto, há quem veja na anulação um verdadeiro tapetão, capaz de mudar a história do campeonato e favorecer interesses não tão claros. Dentro do Vasco, o clima é de revolta e incredulidade. Jogadores e comissão técnica manifestaram insatisfação com a decisão e prometem recorrer, alegando que o resultado dentro de campo deveria prevalecer, independentemente das falhas da arbitragem. Já torcedores vascaínos se dividiram entre apoiar a contestação oficial do clube e protestar nas redes, pedindo explicações detalhadas sobre os critérios utilizados pela CBF. Por outro lado, fãs de outros clubes comemoram, vislumbrando um precedente que poderia beneficiar suas próprias equipes em situações semelhantes. Especialistas em regulamentação esportiva alertam para o impacto de decisões como essa, quando a autoridade máxima do futebol brasileiro anula um resultado, mesmo que haja justificativas técnicas, abre-se uma janela de questionamentos que pode desestabilizar todo o calendário. É um precedente perigoso, comenta um jurista esportivo que acompanha o caso de perto. Enquanto a polêmica se alastra, uma certeza permanece: o tapetão voltou a ser protagonista, e o futebol brasileiro, mais uma vez, se vê no epicentro de uma discussão que mistura emoção, regras e, claro, muito burburinho nos bastidores. Nos próximos dias, a expectativa é de novas reações, manifestações de clubes, torcedores e até atletas, deixando claro que esta história ainda está longe de ser encerrada. O que era para ser apenas mais uma vitória no Campeonato Brasileiro agora virou caso de estudo sobre justiça esportiva e arbitragem, e promete repercutir muito além das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.